Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre os mecanismos de controle da frequência cardíaca durante um exercício incremental, tanto os fatores neurais quanto fatores periféricos. Então, nessa aula a gente vai abordar o comportamento normal da frequência cardíaca durante um teste incremental, o efeito do bloqueio adrenérgico através do propanolol na resposta da frequência cardíaca, o efeito do bloqueio colinérgico através do uso da atropina, o efeito do bloqueio duplo, ou seja, do sistema adrenérgico e colinérgico, na resposta da frequência cardíaca durante o exercício incremental, e outros mecanismos periféricos de controle da frequência cardíaca. Então vamos lá. Sabe que o sistema nervoso autônomo ele tem uma atividade simpática e uma atividade parasimpática. A simpática ela vai ser ativada em momentos de estresse e ela vai no coração aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração, velocidade de condução e o relaxamento cardíaco. A atividade parasimpática, também chamada de atividade vagal, ela vai ter um efeito inverso. Entretanto, o efeito dela é basicamente efeito cronotrópico, ou seja, é o efeito focado na frequência cardíaca. No caso da atividade vagal, na redução da frequência cardíaca. Na atividade simpática, aumento da frequência cardíaca. O nosso controle autonômico em repouso é basicamente vagal. Então, a atividade vagal ela deve predominar durante o repouso em indivíduos normais e durante o exercício, à medida que o exercício vai aumentando a sua intensidade, a atividade vagal vai diminuindo e a partir do primeiro limiar, dos 50% da capacidade máxima, a atividade simpática ela começa a predominar. Para explicar esse conteúdo, eu vou trazer como base um artigo publicado em 91, artigo antigo, mas muito interessante, feito por Dr. Jorge Ribeiro, um grande fisiologista, e sua equipe, com o Ricardo Stein, também um grande fisiologista do exercício. Esse estudo, ele avaliou um método, um modelo de bloqueio autonômico durante o exercício. Eu vou usar os dados que ele trouxe para explicar o efeito da atividade simpática e parasimpática durante o exercício. Vamos começar com o normal. Então, vocês estão vendo aí no gráfico, na linha preta, o comportamento da frequência cardíaca durante um exercício de carga incremental. Então, na vertical, você tem o percentual da frequência cardíaca e na horizontal, a intensidade do exercício. Observe que, à medida que a intensidade do exercício aumenta, a frequência cardíaca ela aumenta, proporcional ao esforço, e quando chega próximo ao esforço, ele tem uma reduzida, ele diminui um pouco essa linha, ele passa a ser um comportamento não linear por vários mecanismos que a gente pode falar mais lá na frente. Vamos lá. Observe que quando o pesquisador ele infunde, na verdade é importante a gente falar que ele usou para essa pesquisa 11 voluntários saudáveis e ele submeteu esses indivíduos a 5 testes de esforço dentro de uma semana. Nesses testes, o primeiro teste foi um teste de familiarização. Os 4 testes, ele fez um teste sem nenhum fármaco, um teste com bloqueio de atropina, usando atropina, que vai bloquear a atividade parasimpática, um teste com bloqueio da atividade simpática através do propanolol e um teste com duplo bloqueio. O indivíduo usou atropina e propanolol. Vamos ver como se comportou a frequência cardíaca. Nesse primeiro slide, vocês têm aí a bola preta, o indivíduo na sua condição normal. Então ele está aí mais ou menos com a frequência cardíaca de repouso a 45% da sua frequência cardíaca máxima. E na condição bola branca, o indivíduo sobre o uso da atropina, ou seja, observe que em repouso a frequência cardíaca desse indivíduo já está mais elevada, mais ou menos aí a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Observe que quando esse indivíduo é submetido a um teste de esforço, nas intensidades iniciais, o indivíduo na condição atropina, ele sempre mantém níveis mais elevados da frequência cardíaca, exceto na intensidade máxima. Quando o indivíduo ele chega a 100% da frequência cardíaca máxima,
observe que a resposta da frequência cardíaca é igual. Mas em intensidades submáximas você tem a atividade vagal interferindo na frequência cardíaca. Isso é uma coisa importante que muitos acham que após o primeiro limiar, a frequência cardíaca ela fica, a atividade vagal fica completamente suprimida. Na verdade não é isso, ela fica bem reduzida, mas observe que ainda mantém alguma atividade, isso faz com que a frequência cardíaca seja ligeiramente inferior na condição normal quando comparado com a condição atropina. Então a atropina bloqueia os receptores M2, que são os receptores muscarínicos presentes no coração, que quando ligado à atropina, quando ligado à acetilcolina, faz redução da frequência cardíaca. Vamos lá. Outro dia ele pegou esses indivíduos e submeteram ele a uma infusão de propanolol. Observe que na condição propanolol, a frequência cardíaca de repouso fica mais baixa. Só que a diferença de quando ele bloqueia a atividade simpática e quando ele bloqueia a atividade parasimpática é bem grande. Vou voltar ao slide para vocês observarem. Quando ele bloqueia a atividade parasimpática, observe a diferença da frequência cardíaca na condição repouso. Quando ele bloqueia a atividade simpática, nesse slide agora, essa diferença não é tão grande, né, mostrando a importância da atividade parasimpática na condição de repouso. Quando esse indivíduo é submetido a um teste de esforço, observe que essa distância ela vai aumentando, mais ou menos quando chega aí a 50% da capacidade máxima, você tem um distanciamento ainda maior. Por quê? Porque é a partir dessa intensidade que você tem uma influência simpática importante no aumento da frequência cardíaca. Então, como a atividade simpática está diminuída, esse indivíduo ele não atinge a sua frequência cardíaca máxima, mostrando o efeito, né, a importância da atividade simpática durante um exercício incremental, durante exercícios de alta intensidade. Vamos lá. E numa condição dupla, né, se eu bloqueio os receptores beta-1, que são os receptores adrenérgicos do coração, e bloqueio os receptores M2, como o coração se comportará? Em tese, né, se apenas a atividade autonômica fosse o responsável pelo controle cardíaco, não haveria modificação da frequência cardíaca durante o esforço. Mas observe que não é isso que acontece. Na condição aí quadrado preto é a condição no qual esse indivíduo ele foi administrado uma dose de propanolol, uma dose de atropina, uma dose suficiente para bloquear essas duas atividades. E observe que no início do esforço, esse indivíduo ele tem uma resposta muito negativa, assim, ele não tem um aumento significativo da frequência cardíaca, mas a partir de 50% você começa a ter um aumento da frequência cardíaca induzida pelo exercício, mostrando que não só a atividade simpática é responsável pelo aumento da frequência cardíaca. Aí eu lhe pergunto a vocês, o que mais influenciaria na frequência cardíaca durante um esforço? A principal atividade que vai influenciar a frequência cardíaca no exercício, ele completamente bloqueada, sua função autonômica completamente bloqueada, é o reflexo de Bainbridge. O reflexo de Bainbridge é um reflexo presente no coração, um reflexo muito interessante, no qual, quando ocorre aumento do retorno venoso, né, no caso do exercício, pela ação da bomba muscular, comprimindo as veias e aumentando o sangue que retorna para o coração, você tem aí uma condição no qual essa dilatação do átrio faz com que haja aumento da frequência cardíaca, como ilustrado aí na figura retirada do livro Bernie-Levy de Fisiologia Humana. Então você tem aí aumento da pressão arterial direita, estimulação dos receptores atriais, essa estimulação dos receptores atriais pela distensão do nó sinusal ativa esse reflexo de Bainbridge, no qual vai ocorrer aumento da frequência cardíaca. Existem também outros mecanismos de controle da frequência cardíaca, mas esses mecanismos eles são influenciados também a sua via eferente pela atividade simpática. Então os ergoreceptores, você tem receptores musculares que durante o movimento aumenta a atividade simpática. A temperatura corporal também, através principalmente da função hipotalâmica, e quimiorreceptores que vão reagir aí ao aumento da produção de CO2 e redução do pH,
que ocorre durante o exercício. Essa ilustração aqui, para resumir nossa aula, observe que as bolas em cinza é atividade parasimpática, as bolas em preto, atividade simpática. Observe que no repouso, a bola maior é a parasimpática, né, a bola cinza. À medida que esse indivíduo ele vai fazendo o exercício, vai aumentando a intensidade, ocorre redução da influência parasimpática com a manutenção da influência simpática, aí demonstrado pelas bolas pretas, e a partir do primeiro limiar você tem uma maior influência da atividade simpática e uma estabilização e uma redução cada vez maior da atividade parasimpática. Ok? Valeu, galera. Um abraço, bom estudo a todos.